E aí, pessoal, Daniel Gottfriedson aqui de novo no canal Jesus em Mim, continuando a série sobre comunhão com Deus. Nos dois primeiros vídeos, nós falamos sobre as 5 principais formas de termos comunhão com Deus. Falei um pouco sobre a oração, sobre o jejum, sobre o louvor e adoração, sobre a leitura da palavra e sobre a comunhão com o corpo de Cristo, a comunhão com os irmãos. Mas vamos lá, se nós tornarmos práticas essas coisas no nosso dia a dia, existe alguma coisa que pode nos atrapalhar na comunhão com Deus? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Hebreus 12, capítulo 1 fala: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então esse texto fala sobre duas coisas que podem nos atrapalhar nessa comunhão com Deus. Ele fala sobre todo o peso e todo o pecado. Começando pelo pecado, a palavra pecado, ela significa no seu original, ela fala errar o alvo. Esse termo era utilizado pelos arqueiros quando eles erravam a flecha do alvo, aquilo era um pecado. Se o nosso alvo é glorificarmos a Deus através de uma vida de comunhão íntima com Ele, toda coisa que nos separa, nos afasta de Deus, nos impede de termos essa comunhão com Ele, é pecado. Olha só que interessante esse texto e que forte também, que fala em Isaías 59:2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus de vós, para que vos não ouça. Então olha que forte esse pecado, o pecado, ele realmente nos afasta de Deus e nos impede de termos essa comunhão tão profunda e linda com o nosso Pai. E nós temos o Espírito Santo para nos revelar e para revelar para cada um de vocês o que é o pecado na nossa vida, no nosso dia a dia. E de forma prática, eu penso que pecado é tudo aquilo que fere a essência de Deus. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Deus, ele é santo, e a impureza fere então a santidade, a essência de Deus. Então impureza, por exemplo, é pecado. A mesma coisa, Deus é amor. Então o que fere essa essência de Deus, que é o amor, toda a indiferença, todo o ódio, eles ferem essa essência de Deus, que é o amor, então eles também são pecado. Outro exemplo, a mentira. Mentira é exatamente o oposto do nosso Deus, que é a verdade. Então também é pecado, e esse pecado precisa ser erradicado da nossa vida. A segunda coisa, então, que esse texto de Hebreus fala, que nos afasta, nos impede, atrapalha de termos comunhão com Deus, é todo o peso. E o que é peso? Eu creio que peso é tudo aquilo que não necessariamente é pecado, pode ser até lícito, mas não edifica, não convém e pode nos dominar. 1 Coríntios, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 10, Paulo fala um pouco sobre isso. Ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Depois ele fala que nem todas edificam e também ele fala que não me deixarei dominar por elas. Então, muitas coisas na nossa vida não são necessariamente um pecado e elas são até lícitas, mas elas podem estar nos dominando ou de repente elas não convêm e não edificam. Então, nós também temos que nos desembaraçar desse peso. Por exemplo, futebol. Futebol é um pecado? Olha, sinceramente, eu creio que não. Eu jogo, ou tento jogar, na verdade, toda terça-feira de noite futebol, e eu creio que aquilo não é um pecado. Mas se o futebol estiver me dominando, aquilo, se assumir o lugar de Deus, se roubar o espaço de Deus na minha vida, pode se tornar um peso e, inclusive, pode se tornar também um pecado. Então, esse mesmo exemplo se aplica a diversas outras áreas. O entretenimento, por si só, de repente, não é um pecado. Assistir uma série, por exemplo, mas se aquilo estiver roubando o lugar de Deus na minha vida, se não estiver edificando, se não convier, ou se de repente estiver me dominando, aquilo é um peso na nossa vida. E o mesmo pode acontecer com uma pessoa. Não é errado gostar de uma pessoa, mas se essa pessoa assumir o lugar de Deus na nossa vida, isso sim se constitui um peso e pode inclusive ser um pecado, porque nós devemos adorar somente ao nosso Deus. E como nós tratamos tudo aquilo que é peso? O peso, ele precisa ser lançado fora. Nós temos que nos desembaraçar, como diz a palavra, de tudo aquilo que é peso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No final do ano passado, eu fui conversar com a minha esposa e nós identificamos que faziam 2 semanas que nós todos os dias chegávamos em casa, eu chegava cansado do trabalho, nós preparávamos alguma coisa para comer e ligávamos a TV enquanto nós estávamos comendo. E assistir a TV por si só não era um erro, claro, depende muito do que nós estamos assistindo, né? Mas naquela situação não era um erro por si só assistir o que nós estávamos assistindo, mas nós vimos que 2 semanas ininterruptas, todos os dias nós estamos fazendo aquilo. Aí nós vimos, não, isso está sendo um peso para nós, está nos impedindo de ter mais comunhão com o Senhor, está roubando o nosso tempo, pode estar até nos dominando daqui a pouco. Então nós decidimos radicalmente o quê?
lança fora esse peso. E aí nós doamos a nossa TV, foi uma decisão radical que nós tomamos. Eu não estou dizendo que todos vocês precisam fazer coisas desse tipo, mas temos que estar atentos ao Espírito Santo para identificar o que pode estar sendo um peso na nossa vida. E aí quando o Espírito Santo nos revela o que é um peso, temos sim que abrir mão radicalmente desse peso. Então eu quero incentivar vocês a justamente essas duas coisas. Lança fora todo o peso da nossa vida, da vida de vocês, e também abrir mão, se arrepender e confessar tudo aquilo que seja um pecado na nossa vida. No próximo e último vídeo da série sobre comunhão com Deus, quero repartir um pouco com vocês sobre um dos principais enganos que nós temos quando se trata sobre comunhão com Deus. Então não esqueçam aí de curtir o canal e tanto se inscrever e marcar ali o sininho para receber as notificações e não perderem o último vídeo da série. Graça e paz sobre vocês.